Audio Jungle. Olá a todos, tudo bem? Como estão? Hoje teremos aqui um convidado muito especial. Eu sou fã dele, né, há muito tempo. Acompanho as lives direto, né, lá no seu sítio, na sua fazenda. Um senhor extremamente inteligente. A gente vai falar sobre inteligência hoje. Uma pessoa que contribui muito, né, com todo mundo, em todos os níveis organizacionais. Isso é uma coisa muito interessante que eu tenho a falar sobre esse meu convidado de hoje, ao qual me deu muita honra de estar aqui comigo hoje. Ele fala de coisas atuais sempre, desde sempre. Então, se você vê uma entrevista dele dos anos 90, início dos anos 90, e você vê ele falando hoje, você percebe a mesma linha de raciocínio, né? Você percebe que lá no início dos anos 90, esse assunto que ele trazia já era extremamente atual. Isso é muito difícil de fazer hoje em dia, né? Porque a gente vê muitas pessoas que falam, né? Falam o que pensam. A internet hoje ela nos possibilita isso, você falar o que pensa. E logo depois da esquina ali você já muda de ideia porque você já estudou algo, né? Logo depois, ou você já foi influenciado por alguém logo depois da esquina e já percebeu que a sua ideia muda, né? Nada contra, obviamente, né? Nada contra mudarmos a ideia, mas a questão de você ser assertivo por muito tempo, né, é algo que surpreende e poucas pessoas conseguem isso. Porque para você montar uma ideia que se perpetua por tanto tempo em um mundo tão instável, de tantas instabilidades, né, você tem que ter uma visão de longo prazo e uma visão global muito forte. E isso é que me encanta, né, no nosso convidado de hoje, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Porque eu gosto muito disso. Eu acho que isso é inteligência, é quando você consegue conectar diversos pontos, né? Você consegue conectar diversas eras, vamos dizer assim, em um mesmo contexto. Aí a sua opinião ela se torna uma opinião mais sustentável, né? Uma opinião que você pode realmente usar ela na prática e uma opinião que você pode levar adiante, né? Então você pode conduzir esse ponto de vista por muito mais tempo. É um ponto de vista que se perpetua, né? Então, daqui a pouco está chegando o nosso convidado aí para a gente conversar. E eu separei aqui, né, como eu faço sempre, eu tenho essa mania de questionar, né? Eu sempre fui assim, até na universidade também, e questionar muito para aproveitar mesmo esse momento de aprendizado. Então eu separei aqui algumas perguntas que a gente vai levar ao longo da nossa live. Outra coisa interessante de a gente observar é a relação que cada profissão tem com o seu mercado, né, e com os seus clientes. Então hoje em dia a gente não consegue mais... Opa, chegou o professor. A gente não consegue mais com muita facilidade ser tão assertivo, né? Porque os mercados são tantos múltiplos, e o professor consegue fazer isso. Eu vou chamar ele aqui e a gente já abre a nossa live. Alexandre, Olá, professor. eu entendi que você me mandou assim, estou aguardando. Então eu entrei no meu. E eu fiquei aguardando você, né? Então agora deu certo. Mas já tinha umas 20 pessoas lá no meu. Vamos ver se eles entram aqui agora. Não, agora trazer eles para cá. Não, Desculpa, professor. Entrar, Daí eu vi que você não entrava, eu falei, acho melhor eu sair daqui e ver o que vai acontecer. Mas diga lá, querido, e aí? Como vai, professor? Tudo bem? Graças a Deus, bem, e você? Oi, eu tô ótimo. Tô lhe acompanhando aí na fazenda, vejo as lives na fazenda. Que lugar maravilhoso, hein?
Eu vi que hoje você estava também, então, maior Ah, prazer. eu entro sempre que dá um tempinho ali e para ouvir um É, pouco das aqui, reflexões. ó, aqui é um sossego, olha aí, ó. Ó, Ai, que maravilha. Ah, mas isso é uma maravilha. aqui é um sossego. Eu tô aqui, porque a Antlus, ela é toda de vidro, né? Sim, Então, sim. e voltada para a fazenda, então, ó, beleza. Mas diga lá, a sua Maravilha. função, querido. Maravilha. Então, professor, eu gostaria de agradecer então a sua presença aqui. Estava dizendo para o nosso pessoal que eu já sou teu fã desde lá do início dos anos 90, quando o senhor já palestrava por aí, já aparecia na televisão, já dava as entrevistas, né? Sempre te catava pela internet onde você estava. Tem várias chamadas que eu uso, que eu migrei aí absorvi do professor Marins ao longo desse tempo. E agora, nesse novo contexto, o senhor me deu a oportunidade de toda a gente conseguir estar junto aqui para conversar. E para mim isso é muito gratificante e eu tenho certeza que é gratificante para todo mundo que nos ouve, que segue o professor também e que aprende com o professor aí já há 30 anos, pelo menos, né, professor? Prazer é Então, meu. assim, A honra é toda minha. Prazer é todo meu. bacana. Hoje, então, estaremos aqui com o professor Luiz Almeida Marins Filho, né? Nós falaremos sobre a nova inteligência. Eu busquei, professor, um assunto um pouco mais genérico. Eu tenho aqui algumas questões para ele fazer durante a nossa live, mas eu busquei trazer algumas questões mais genéricas porque o público que me segue e o público que eu tento atingir é realmente um público genérico. Eu acho que a gente está num momento bem propício e tantas coisas para dizer para todo mundo que quando a gente especifica alguma coisa, a gente já começa a sair de um contexto que é prático para todas as pessoas. Então eu sempre gosto de trazer as questões muito práticas, né? E eu vejo que o professor tem uma linha muito prática, muito direta, sem mimimi, sem essa coisa de subjetividades, né? Obviamente o contexto que o seu trabalho é um contexto muito mais estratégico também, e isso obviamente deve ser levado em conta, mas a estratégia ela também é prática. A gente sabe que uma estratégia sem prática, ela não tem viabilidade nenhuma. Uma ideia que você possa ter, por mais criativa, por mais inovadora, se você não consegue inserir no seu contexto, não adianta de nada. Então, a minha referência ao professor Marins é sempre dessa forma. É alguém que tem uma ideia muito sustentável, uma ideia muito forte, que ela é muito prática e ela se sustenta ao longo dos anos, o que é uma coisa difícil de se fazer pela instabilidade do mundo. Nosso mundo anda tão desequilibrado que hoje você fala uma coisa, amanhã o senhor está correndo na rede apagando os vídeos porque aquilo não vale mais e já está falando outro. O seu vídeo não. Se a gente pegar aquela entrevista que o senhor deu para o Jô, lá nos anos 90, acho que meio dos anos 90, ela é extremamente atual e ela se repete constantemente, né? E eu trouxe isso. Eu acho que essa pulguinha ela teve atrás da minha orelha. Desculpa eu lhe roubar a palavra nesse momento, mas eu acho importante a gente falar isso. Essa pulguinha teve atrás da minha orelha por tanto tempo que a minha tese de doutorado hoje ela se dá em relação à mudança de comportamento, sistemas que apoiam a mudança de comportamento. Exatamente por quê? Porque eu vi o seu vídeo, o senhor falando verdades a todo tempo naquele vídeo do Jô, e aquele vídeo do Jô eu vi mais de. Acho que eu devo ter visto umas 500 vezes, pelo número de turmas que eu passei, né? Aquele vídeo. E que não adianta você olhar o vídeo, que você não consegue transformar aquela realidade. Isso é incrível, porque não é falta de informação, né? Porque a informação está ali, a pessoa se reconhece, todo mundo ri com o vídeo, todo mundo diz, nossa, é assim mesmo. E eu pergunto para a turma hoje ainda, vocês têm ideia de que ano é aquele vídeo? E as pessoas começam a refletir, porque aquilo parece tão atual, mas aí ela observa que o vídeo é mais antigo, e aí ela começa a observar que alguns exemplos que o senhor dá também são coisas mais antigas, que o carro que o senhor dá no exemplo era um carro mais antigo. Nossa, isso é anos 90 para ver. E o vídeo ainda é atual, sabe? Então isso é uma coisa que me deixa maravilhado. Professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse, então, para a nossa turma aqui que está nos assistindo, e depois eu vou começar a fazer algumas perguntinhas que eu tinha guardado aqui. Pode ser? Claro. Não, eu não tenho muito que me apresentar, eu sou professor, né, e antropólogo. Então, isso tudo que você fala é em função da antropologia, né? Porque
Anthropos é ser humano, logos é estudo do ser humano, né? E o que a gente vê é que o ser humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo do Paleolítico Inferior, é o mesmo hoje, né? E os comportamentos se repetem. Agora, o que muda são as contingências, né? É o ambiente externo, né? Muda a tecnologia, mas o ser humano e a relação do ser humano com a tecnologia é muito interessante porque também não muda. A gente acha que muda, mas também não muda, né? Eu vejo a relação de um aborígene com o bumerangue dele, eu comparo com a relação dos meus netos com o smartphone dele, é muito parecido. Né? É verdade. O tipo de relação é muito parecido, né? Porque o ser humano é o mesmo, né? Então, eu acho que essa coisa da simplicidade é porque você parte da realidade concreta das pessoas. Porque uma coisa que pouca gente entende é que quando você teoriza, né, as pessoas que teorizam, elas teorizam a partir de uma evidência prática. Né? Então, por exemplo, eu me lembro que eu conversando várias vezes com o Peter Drucker, né? Ele falava assim, o problema é que muitos professores teóricos, eles se distanciam da realidade. Porque o que o teórico faz? Que nem a gente fala, quais são as três lá, que nem hoje, né? As três razões para o fracasso. Como que essa pesquisa teorizou? Ué, analisando o fato real. Quando você pega, por exemplo, né? Eu vejo o Jim Collins, por exemplo, muito interessante, mas toda a teoria dele é em função da observação dele. Quer dizer, de repente você vê a pessoa que faz, ela não tem teoria nenhuma. Não é? Você vai lá, observa aquela pessoa fazendo aquela coisa mais louca e você teoriza. Então, o que é? Porque, veja, por isso que tem a ver com a antropologia. O que a antropologia faz? Né? Existe uma coisa chamada etnografia. Os etnógrafos, eles vão nas sociedades e descrevem. A única coisa que o etnógrafo faz é descrever. Ele descreve hábitos, descreve consumos. Tanto é que nós fazemos para as empresas etnografia, empresas modernas. Vou dar um exemplo. Um estudo etnográfico, por exemplo, da lata de leite em pó. Né? O que é isso? Quer dizer, qual é a relação da mãe com leite em pó desde o momento em que ela fala, puxa, eu vou ter que comprar leite em pó, até que ela vai no supermercado, até que ela decide a marca, até que ela compra, até que ela armazena, até que ela abre aquela lata, até que ela usa a lata. E daí o que o etnógrafo faz? Ele apenas descreve isso. Então, uma vez nós fizemos um trabalho grande para uma rede mundial, a Costco, de supermercados, né? E nós vimos o seguinte, uma mulher, ela manipula um produto, né? Veja quantas vezes. Ela pega na prateleira, põe no carrinho, chega no caixa, tira do carrinho, põe do lado de cá do caixa, né? Na esteira. O caixa passa, ela pega depois, põe numa sacolinha, põe no carrinho, vai até o carro dela, tira aquele pacote, põe no porta-mala, chega em casa, tira do porta-mala, põe em cima de uma pia ou de uma mesa, daí ela pega dali, põe no armário. Veja quantas vezes deu, né? A manipulação. Onde está o ponto de dor? Daí ela vai abrir, daí ela vai pegar a lata. Olha, teve uma lata, por exemplo, que a gente diminuiu, né? Sugeriu diminuir o diâmetro da lata, porque a gente viu que naquele lugar, por exemplo, no Japão, por exemplo, no Brasil, no Norte e Nordeste, a mão das pessoas é menor. Então, aquela lata gorda escorrega da mão. E a mulher, às vezes, ela está ali na cozinha. Ela está com a mão molhada. Na hora que ela vai pegar aquela lata, aquela desgraçada daquela lata que é lisa, ela escorrega da mão dela.
Então, o que que o etnógrafo faz? Ele faz isso. E o que que o antropólogo faz? Ele vê que na casa A isso acontece, casa B acontece, casa C acontece. Com a mulher A, B, C, daí ele teoriza. Daí ele fala assim, olha, a maioria das mulheres, quando faz as suas compras, o ponto de dor dela. Então, mas teoriza a partir do quê? O antropólogo é um gênio? Não, ele teoriza a partir da realidade concreta. Então, a antropologia corporativa, a corporate anthropology que a gente faz, nada mais é do que observação do comportamento humano teorizado quando ele se repete N vezes, e daí você fala, ó, em situação tal. Então, é muito comum. Você quer ver uma coisa boba? No Brasil tem o supermercado Extra, você já ouviu falar, que é do Grupo Pão de Açúcar, né? Só que é o seguinte, o norte fala extra, não fala extra. Então, o que acontece? Quando a agência de publicidade fazia propaganda nacional e chegava lá, falava extra, 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 o pessoal do norte e nordeste falava, os paulistanos querendo ensinar nós como é que fala, aqui é extra, extra, extra. Né? Então, nós tivemos que, a sugestão nossa de antropólogo, muda isso, porque se você falar, então são coisas muito pequenas que irritam às vezes. Então ela fala assim, eu não vou comprar isso agora porque eu não vou dar dinheiro para paulista. Eu vou comprar Já confunde outra tudo. marca. Entendeu? Pode ser que isso ocorra. Então, como é que você faz? Tem várias coisas que você analisa a partir da observação, né, e teoriza, né, tomando cuidado. Né? Então, Não, então, isso por hoje isso em que a dia linguística é tão importante na antropologia. Claro. É uma, né? Então, a arqueologia, o que é a antropologia é física, né? Ou biológica, cultural, linguística e arqueologia, né? O Zé do Poste né? Com a paleoantropologia, aquela coisa toda. Entendi. Isso é incrível porque é uma mistura de ciências, né, professor? Você não encontra mais isso num livro, né? Você encontra isso numa rede agora. É por isso que todo antropólogo é muito metido, né? Porque porque a gente é obrigado a estudar. Então você veja, não tem, agora ainda deve ter, né? Mas nunca teve graduação em antropologia. Eu, quando fiz o meu curso de direito, sabe como é que chamava? É curso de ciências jurídicas e sociais. Olha isso. O curso de direito chamava... Eu sou bacharel, né, em ciências jurídicas e sociais. Era a faculdade de direito. Não é? Então, agora, daí você tinha o curso de ciências sociais, né, nas universidades. Né? Agora, e mesmo faculdade. Agora, você não tinha a pessoa licenciada ou bacharel em antropologia. Isso era uma pós-graduação. Mesmo hoje é muito raro, tem ciências sociais. Bom, por quê? Então, eu, por exemplo, orientei médicos fazendo mestrado e doutorado em antropologia, né? Psiquiatras, engenheiros. Por exemplo, o cara vai estudar construções de uma civilização qualquer, por exemplo, né? Seja construções indígenas brasileiras, sejam, por exemplo, construções aqui da América Latina, dos Quechua. Ué, o cara, se ele for formado engenheiro, pô, ele vai... Agora, não é o cara formado em ciências sociais. Então, na antropologia corporativa, eu, por exemplo, que fiz história, direito, eu sou formado em contabilidade, né? Então, eu me lembro de vários antropólogos, o Roberto da Mata, por exemplo. Eu convidei o Roberto, que é famosíssimo, né? Foi professor de Notre Dame e tudo, né? Professor da Federal do Rio, né? Para fazer um trabalho comigo na Volkswagen. Né? Mas ele não sabia o que era patrimônio líquido. Ele não sabia o que era lucro presumido, ele não sabia o que era. Então,
ele era o melhor antropólogo que eu conheço na vida, mas e para falar com a empresa, como que faz? Não é? Então, essa coisa é que é muito complexa, né? Então, era... Né? Eu trabalhei, por exemplo, com o Darcy Ribeiro, né? A vantagem de ser velho, né? Eu trabalhei, fui aluno e trabalhei com o Darcy Ribeiro quando eu fui presidente do Mobral, né? Então, você vê que era... ele entendia. Agora, quando chega no campo da empresa, por exemplo, ele, porque viveu a vida inteira numa universidade, a vida inteira no serviço público. Eu me lembro de... eu tinha um irmão, né, já falecido, que foi a vida inteira professor da Universidade Federal como eu. Mas ele nunca teve empresa, nunca teve um empregado, nunca pagou ninguém, nunca teve uma folha de pagamento. E ele falava assim para mim: ah, mas isso é fácil, a gente arruma uma verba. Eu falava: mas a verba de onde? Né? Planta árvore. Ué, mas não tem verba? Isso na coisa da empresa privada. Eu falo: não, para ter verba tem que vender, né? Tem que fabricar, tem que vender. Ele falou assim: mas não tem uma verba? Não tem alguém que precisa arrumar uma verba? Porque a vida dele inteira ele arrumou verba, né? Claro, ele catava verba. Do CNPq, verba da FAPESP, verba né, do FINEP, verba né? Então, para ele, a vida era simples, porque arrumava uma verba e resolvia o problema. Agora, quando você falava, né, daí, quando você falava da vida da empresa, ele falava: Deus me livre, isso daí não, isso daí é... E daí o que acontece com muito professor universitário? Isso é para gente de segunda classe, né? Isso é gente que intelectualmente fraca, né? Que é vendedor, né? Daí vem aquela arrogância do pessoal da academia, né? É completamente descolado da realidade do mundo. Ué, veja na pandemia, né, Alexandre? Veja na pandemia. Ué, fique em casa. Para mim, Claro. Eu falei hoje na live, você viu. Para mim, esse lockdown ia até o fim do ano. Claro, o salário dele, dia primeiro, está ali, pim. Claro. É a verba. Outro dia eu vi um desembargador falar isso para mim. Um desembargador falou para mim assim: eu não entendo, esse pessoal é ignorante, esse pessoal tinha que ficar em lockdown até acabar a pandemia. Eu falei: meu querido do céu, olhe quanto você ganha. Olhe, você não tem... E outra coisa, você não tem gasto nenhum, porque todo o sistema judiciário é todo mordômico. Né? Ele falou: eu sempre trabalhei em casa, sabe por quê? Porque eles não têm ponto para bater, né? Então ele pega um processo e vai para casa na hora que ele quer, vai para um hotel, vai para casa, vai em férias, não tem prazo, né, para decisão. Quer dizer, daí o cara não tem essa empatia, o cara não conhece a realidade, e daí começa a voar, né? Né? Não, e essa introdução ela é maravilhosa, porque eu também, eu me formei em computação gráfica, depois eu fiz administração de empresas, depois eu fiz comércio exterior, e depois eu fui para o mundo da psicologia e da neurociência. Então hoje eu trabalho com todas essas vertentes, e é o que o senhor disse, a gente consegue trazer isso para dentro dos negócios porque a gente viveu o negócio, as ideias que estão na cabeça, elas não podem ser, você não consegue simplesmente admitir que uma ideia ela é muito boa se ela não tem uma prática efetiva ou se ela não traz uma solução efetiva a alguém, né? Então, esse distanciamento do próprio CERN que você se forma, né? Então, você se forma em administração de empresa. A administração de empresa é o primeiro passo. Agora vamos ver qual é o segundo passo, porque ele vai te dar uma perspectiva. Para você trazer uma solução mais, vamos dizer assim, diferente para o mundo, né? Ou você trazer um diferencial, você tem que ter diferentes perspectivas, né? Então, hoje, a nossa linha de estudo... É por isso, Alexandre, que todo mundo fala assim: o senhor é palestrante? Falo: palestrante não é profissão. Não é? Você aprende na consultoria. Palestrante é você dar aula. Né? Eu dou uma palestra, eu preparo a aula igualzinho eu preparava a aula na universidade. É a mesma coisa. Né? Mudam só o tipo de aluno.
Agora, Exatamente. então não existe a profissão de palestrante, né? Agora, se você não fizer... Porque qual é a... Você aprende onde? Então, eu vou dar uma consultoria na sua empresa, Alexandre, você fala para mim, o meu problema é esse. Quero ver você resolver isso. E não vê... E outra coisa, eu tenho que resolver isso com baixo custo, porque se você vier com ideia mirabolante, né? Uma vez eu vim vendo, o sujeito falar assim, não, professor, se a gente pegar os key account nossos, né, os melhores clientes, Uhum. e levar na Fórmula 1 em Monte Carlo, criar lá, né, um stand, daí não vai ter para ninguém. Daí a gente pega esses caras todos. Eu falo, quanto custa levar para a Fórmula 1 em Monte Carlo? Daí sabe o que ele Vamos falou? lá. Tá vendo, professor? Eu canso de dar ideia aqui na empresa, nenhuma pega. Quer dizer, pô, Ninguém aceita. então é fácil eu, como consultor, chegar lá e falar assim, olha, é o seguinte, você muda a sua fábrica daqui, que o lugar dela é muito difícil para logística, e Boa. muda lá para Campinas, em Indaiatuba, que é um lugar bom de logística. O cara fala, professor, a minha fábrica é aqui, professor. Daí eu digo assim, bom, a ideia eu dei. Quer dizer, peraí, você tem isso. O que é o gostoso? É você ter que fazer dar certo. E daí você vê que você mais erra do que acerta. E que você aprende muito mais com os erros e fracassos do que com os acertos e elogios. Né? Deixa eu ir para as minhas perguntas aqui, professor. Senão a gente vai responder todas elas antes de eu perguntar. Então, o que o mercado hoje mais precisa? Vamos dizer assim, o tema da nossa live é a nova inteligência. E o subtema dela lá embaixo é o que o mercado mais precisa. Na sua visão, vamos assim, uma forma resumida, o que o mercado mais precisa hoje? O senhor percebe? Pessoas dispostas a aprender e a mudar. Ou seja, principalmente pessoas dispostas a aprender. Então, tem gente que fala, o que eu digo na minha entrevista lá de emprego? Eu falo, primeiro você vai dizer a verdade, porque se você mentir, vão descobrir a mentira logo em seguida. Agora, eu pergunto para você é disponível para aprender? Você, quando tem um desafio, você vai atrás, você quer aprender a saída, você está disposto, você está mais ou menos 24 horas ligado, não é no sentido de estresse, de estafa, de estar trabalhando 24 horas. Mas espera um pouquinho, se você vai com a sua esposa ou seu marido num supermercado e vê lá uma coisa, a sua cabeça faz a ligação daquilo com um problema que você está tendo na empresa, ou você se desliga de tal forma que você você é esquizofrênico, ou seja, são duas pessoas. Né? Aí, agora, então, o que eu vejo? Né? A gente, quando tem com a gente pessoas dispostas a aprender, eu não sei, mas o que é para fazer? Vamos lá. Né? Agora, Maravilha. E que não fique esperando que os outros invistam nela. Né? Isso que eu digo. Claro. Se eu não pegar um pouco do pouco tempo que eu tenho investido em mim, um pouco do pouco dinheiro que eu tenho investido em mim, um pouco da pouca energia, eu perco o direito de querer que os outros investam em mim. Ninguém vai investir, ninguém gasta vela com mal defunto, como eu digo. Então, eu acho que a coisa é essa, para ser bem direto para você. Né? O que o mercado quer? Pessoas com quem você possa contar. Boa. Eu sempre digo que a gente está vivendo numa era um pouco atípica, né? Tem mais gente querendo ensinar do que gente querendo aprender hoje em dia, né? Todo mundo hoje tem um curso, todo mundo hoje lança um curso, quantidade principalmente aqueles cursos de ganhe 7 dígitos em uma semana, né? Então, quer dizer, é tudo muito fácil, é tudo muito rápido. Em uma semana que você já está milionário, você já tem sucesso, né? Então, assim... Olha, só para você saber, nesses últimos 15 dias, eu fiz 2 cursos à distância. Um pelo Senai, Desvendando a Indústria 4.0. Fiz pelo Senai, eu tenho um certificado do Senai, para um curso excelente. E ontem eu terminei um pelo Senac, não é? À distância também, sobre marketing digital.
Que maravilha. Para ver o que é que... Agora é o seguinte, eu tenho 72 anos, meu querido. Agora, eu pergunto para você, vai parar? Eu vou querer... Porque a vantagem de você ser empresário é o seguinte, você vai pedir só se Deus investir em você, porque não tem ninguém que vai investir. É você mesmo. Não tem a verba, né? Não é? Não tem a verba. Não tem a verba. Né? Não, requisita uma verba aí, né? Então, daí você que eu tenho fala que comprar assim, comida. Para o meu irmão, eu falo, você não vai em tal congresso? Ele falou, não consegui verba. Eu falei, mas e o seu salário? Ele falou, não, meu salário... Não, salário é... Não, meu salário é meu salário, né? Isso é outra coisa. Né? Quer dizer, não usava um tostão dele para o autoaperfeiçoamento. Tinha que ser sempre o CNPq, a FAPESP, a universidade, né? E assim vai. Né? E isso é muito comum acontecer. Não, e é por isso, professor, que também esse afastamento da academia para a empresa no Brasil, que pena que isso acontece, né? Porque em todo lugar do mundo a universidade ela é próxima à empresa, ela possibilita soluções para a empresa. A nossa universidade ela é feita para passar aquele conteúdo, né? Ela tem que pegar o dinheiro do aluno, em contrapartida eu te dou esse certificado, bom, vai para o mercado de trabalho. Né? Que coisa lamentável isso, né? Inclusive... Ó, pra você ter uma ideia, meu filho, o mais novo, que tem 40 anos, ele fez o colegial dele na Suíça e a faculdade nos Estados Unidos. E uma na University of Denver. Ele estudou na Daniels School of Management. Muito bem. Daí, você vai na universidade, cada pavilhão tem o nome de um empresário. Você fala assim, mas por que tem o nome de um empresário? Porque é o seguinte, a universidade trabalhou para essa empresa e ele, como gratidão, doou todo o equipamento. Com certeza. Então, a universidade trabalha para a indústria química, trabalha para a indústria de construção, A universidade está involucrada. Aqui não. Aqui, se você botar o nome de uma empresa na universidade, tem chiliques mil, porque eu estou vendendo a minha alma para o capitalismo. Então, código de ética, e não sei mais. Aqui até banco de universidade tem o tiquezinho da família que doou, da família empresária que doou. Ou seja, isso é reciprocidade, isso é aproximação do mercado, isso é realmente você colocar o aluno a pensar em elementos práticos que vão trazer uma solução para o mundo prático, para o mundo real. É uma reflexão bem importante. E, professor, quais são as novas competências? Então, já que a gente está chegando nesse cerne, quais são as novas competências que o senhor acha que deveriam ser exploradas aí, vamos dizer? Olha, eu acho o seguinte, existem habilidades básicas para tudo que você for. Tudo que você for ou tudo que você fizer. Você tem que desenvolver em você habilidades básicas. Quais são essas habilidades básicas? Por exemplo, no Brasil, vou ser bem prático. Você tem que saber inglês e espanhol. Segunda coisa, você tem que saber keyboarding, ou seja, digitar as coisas, porque, embora o comando de voz seja o futuro, ainda não é. Segunda coisa, você tem que aprender música. E por quê? Porque é uma linguagem universal que abre a sua mente. Eu sou tcheco, você é inglês, outro é japonês e outro é chinês. A gente não sabe falar bom dia um para o outro, mas nós quatro lemos o mesmo pentagrama, né? As 7 notas e os 14 sons de um pentagrama. É linguagem universal. Assim como matemática. Principalmente coisas básicas, noções básicas de álgebra, geometria, juros compostos. Ou seja, por quê? Porque é outra linguagem universal. Então, coisas simples que você tem. Outra coisa que você tem que... Sabe, por que álgebra e geometria? Para que você tenha a capacidade de medir. Porque se você não tiver... Isso é uma habilidade que você tem que desenvolver. Então, o que eu fiz na educação dos meus filhos? Eu só procurei... Veja, são 2 médicos veterinários, né? E um
economista e administrador de empresa, que é o mais novo. Muito bem. Mas por que eles deram certo? Porque eu desenvolvi, ajudei eles a desenvolver habilidades básicas, gerais, de tal forma que eles se viram em qualquer circunstância. Claro, Esse que é o negócio. Então, eles falam inglês e espanhol, né? O mais novo, então, fala um monte de língua, italiano, alemão. Bom, mas, então, e outra coisa, eu sempre coloquei eles para trabalhar comigo, porque eu, como sempre tive muita multitarefa na universidade, na fundação, então a gente fazia boletim, diagramação, por exemplo, de jornalzinho, de boletim, de coisa, né? Como distribuir noção espacial. Eles, por exemplo, distribuíam de casa em casa as coisas. Outra coisa, você perder e você desenvolver neles a empatia, ou seja, você perder essa coisa de que você é príncipe, né? De que tem até parece que é um samba, né? Que fala, né? Não carrego escada, não carrego pacote, né? Não dou mão para preto, não é isso? Tem um samba assim aqui no Brasil antigamente que falava isso. Quer dizer, no fim o cara tá fora. Então um dos maiores orgulhos que eu vejo nos meus filhos é que quando você oferece uma mordomia para eles, assim, mas eles não querem, porque eles têm vergonha, sabe? Quer dizer, porque foi de tal maneira, né, no dia a dia, desenvolvendo a empatia com pessoas simples. Eu, por exemplo, sempre na antropologia, você trabalha em bairros, trabalha em favelas, sempre levei essas crianças junto, né? Então, ao mesmo tempo, estudaram música no Conservatório de Tatuí, um deles tocava oboé, para você ter uma ideia, e para ser médico veterinário, você acha que precisa? Né? Então, todos eles tocam violão, você acha que precisa para ser médico veterinário, para ser economista? Não. Mas isso abre a sua cabeça de tal maneira que você fica uma pessoa pluriapta. Não, e deixa o cérebro ativo, né? E deixa o cérebro ativo, a música. Olha, o nosso cérebro fácil, é incrível. Né, Alexandre? Olha, é fácil. Bem na sua área. Qual é o segredo? É nunca relaxar no aprender e aprender a relaxar. Boa, boa. E outra, né, professor? Uma frase que eu aprendi, eu não sei quem que disse, mas, né, as palavras movem, os exemplos arrastam, né, professor? Ditado latino, né? Verbi move, exempli traunt. Olha aí, ó. E, professor, para esse momento que a gente está passando aí mundial, né, o que a gente pode tirar de alguma lição disso, assim, que o senhor percebe? O senhor está aí num lugar privilegiado hoje, mas o que o senhor percebe que se existe alguma lição importante, e eu acredito, eu tenho várias lições que eu poderia tirar desse momento, qual seria uma lição bacana que a gente poderia trazer para as pessoas Eu nesse acho momento? que a mais forte lição, eu dava aula de antropologia filosófica, né? Como os filósofos estudam o ser humano. A mais forte lição filosófica, na minha opinião, é a humildade, porque na etimologia a palavra humildade vem de humus, que é chão, que é terra. É a mesma origem de humanos, né? Então, o que essa pandemia nos deu? A capacidade nos colocou no chão, quer dizer, não adianta a gente voar, e viu a nossa finitude e a nossa total limitação como ser humano. Não é? Eu, por exemplo, meu pai fez questão que eu servisse o Exército Brasileiro. Né? Eu servi 1 ano o Exército Brasileiro. Né? Então, por que meu pai dizia? Né? Ele falava, sabe o que é? Você vai ver que tem um sargento, e eu fazia 2 faculdades, estava no primeiro ano das 2 faculdades. Ele falou, você vai ver que tem um sargento ou um cabo que mal sabe escrever direito, mas ele vai mandar em você. Ele vai falar assim, engraxa o meu coturno, e você, se não engraxar, vai preso. Então, isso é de uma... o Max Geringer conta isso junto comigo, né? Essa coisa, o Exército me ensinou, por exemplo, passava um cabo na sua frente, você estava sentado, você tinha que ficar em pé. Por isso que hoje eu fico em pé para toda pessoa que chega.
Eu aprendi isso no Exército. Né? Quer dizer, fique em pé e faz... Sabe o que é? Então, para você fazer o equilíbrio entre autoridade, disciplina, que você não é o rei da cocada preta. Veja agora. Agora você pode dizer, é um absurdo isso tudo que estão fazendo, mas você é obrigado a fazer. Agora, e você fala assim, mas os motivos são... Então, a nossa finitude, por exemplo, ou seja, né, a relatividade da vida. Veja, pessoas morrendo aí, né, e depois a necessidade de você partir de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, você decidir, é um mundo de tanta informação contraditória que se você não for o roteirista da sua novela, o protagonista, como é que você vai fazer? Você vai viver à mercê de tudo isso? Então, e a humildade, quer dizer, o pé no chão, né? O humus é isso, né? E todo mundo sabe que ninguém chega ao pódio sozinho, então, como a gente precisa dos outros, então, essas são as maiores lições filosóficas, né? As outras então, eu via, as outras é ver a relatividade das normas. Eu me lembro, eu sou motoqueiro, né? Eu tenho um triciclo, sempre tive moto, tudo. Então, eu me lembro o seguinte, tinha cartaz desse tamanho, é proibido entrar neste local vestindo capacete. É proibido porque as pessoas têm que... Bom, hoje é proibido você entrar sem estar com a máscara. Quer dizer, espera um pouquinho, era proibido porque eu tinha que ver a tua cara. Agora é proibido porque eu não posso ver a tua cara. Né? Então, as coisas mudam, né? Eu aproveitando esse gancho aí, e a questão da humildade, ela também é algo incrível, né? Porque ela é, ao mesmo tempo que ela é um comportamento inato, porque ela existe desde os nossos antepassados e através da humildade também, que é uma das relações emocionais que fez com que a gente perpetuasse a nossa espécie, obviamente. Então, teoricamente, todo mundo nasce com a humildade, todo mundo nasce com a empatia, mas a gente vê também pessoas ou treinamentos para você desenvolver empatia, treinamentos para você desenvolver humildade. Então, quer dizer, um comportamento inato, mas que precisa ser desenvolvido, né? Eu acho que ele tem que ser explorado e ele tem que ser, de certa forma, clareado na nossa mente, sabe? Isso acontece em momentos da sua experiência. Eu me lembro uma vez, eu estava fazendo meu college no Canadá, e eu vendi tudo que eu tinha no Brasil porque eu queria estudar fora e na época não tinha a facilidade que tem hoje, mas eu precisava ter essa experiência fora, eu não estava me encontrando na universidade no Brasil e eu fui fazer computação gráfica fora, que é o que eu queria. E eu estava lá fora, quando você está fora, você trabalha no que tem, você precisa de grana para se divertir, você precisa de grana para curtir um parque, para passear e tal, e aí o que nos resta é os trabalhos que aparecem. E eu lembro uma vez eu estava fazendo uma limpeza num estádio, e eu tinha um chefe lá que ficava no meu ouvido gritando que isso está mal limpo. E eu pensando, cara, que eu tava lá naquela situação que eu me pus propositalmente com alguém que não sabia nem falar direito, gritando no meu ouvido, e eu ia sair o outro dia, eu ia para um college, que era um dos colleges melhores do Canadá, que eu tinha pago com o meu dinheiro. Então, veja que situação interessante essa, de reflexão que você está ali, né? Você se coloca na posição, mas você tem aptidões para estar no outro nível, né? Então, eu acho que a humildade, essa vivência, ela te traz essa humildade prática, né? É isso que ensina a parábola do filho pródigo, né? Ele tinha tudo, ele saiu... Verdade. De repente, ele fala, eu era feliz e não sabia, né? Quer dizer, então você veja quanta gente sai do Brasil para ir para Portugal, né? E sai do Brasil para ir para os Estados Unidos. Eu que morei fora muitos anos, eu via brasileiro, eu conheci uns amigos em Nova York, brasileiros, eles trabalhavam 24 horas por dia. Você fala, mas professor, é impossível. Não, eles trabalhavam em 2 turnos de 12 numa Diners. Diners é esse restaurante de beira de estrada, né? Sim. Agora, e como dono
não ficava 24 horas acordado, eles combinavam entre eles o seguinte: eu durmo em cima da sacaria, lá no fundo, no quartinho, enquanto você fica lá. Daí a gente troca os turnos. Né? Mas ele, para poder mandar dinheiro para o Brasil, ele trabalhava em 2 empregos de 12 horas e tudo clandestino. Daí ele falou um dia para mim no trem, né, que eu tinha meu escritório em Manhattan e morava em Connecticut, né, ele falou assim: professor, eu era feliz e não sabia. Eu falei: você era o quê? Ele falou: eu era motorista do Cometa. E o que acontecia? Chegava em fim de semana, quando tinha vaga nos ônibus, o Cometa dava para a gente ir com a mulher, a gente ia para Poços de Caldas, ia para Água de Lindóia, ia para... Sabe? E daí eu jogava truco na esquina, né? Ele morava na Moca, em São Paulo. Né? Ele falou: olha a vida que eu levo aqui. Olha a vida que eu levo aqui. Agora, professor, olha as fotos que eu mando para os meus parentes. Daí ele mostrou. Ele todo bonitinho em frente à Estátua da Liberdade e falando assim, escrito na foto: ó, vocês aí nessa pobreza e eu aqui. Ele falou: professor, tem dia que eu olho para essas fotos e eu mesmo choro. Mas o senhor acha que eu vou pagar o placê de dizer que eu estou pior aqui do que eles lá? Nunca. Né? Então, o mundo é muito complexo mesmo. Muito complexo. Né? Viver não é fácil. Né? Quando eu fiz aquele meu livro, né, Tudo que é Fácil Já Foi Feito, a ideia era essa. Né? A ideia é essa. Né? Deixa eu só passar para o pessoal. Deixa eu só passar para o pessoal que está nos assistindo aqui. Depois eu vou baixar essa live, eu vou editar ela e vou jogar lá para o meu canal do YouTube. Tá? Então, se vocês forem lá no YouTube e colocarem NeuroExpert, aí eu lhe mando o link também, professor. Manda o link para mim. Eu vou mostrar aqui. E aí eu coloco lá no meu canal também. Também para quem quiser mais informações aí, segue a gente ali no NeuroExpert. Também vai lá, faz as perguntas. Isso aí, daqui a pouco a gente marca uma próxima live com o professor também. E a gente tem aí mais perguntas para trazer para ele. Professor, qual é o benefício desses novos tempos? Quais são as oportunidades que a gente pode observar em meio ao caos? A gente sabe que a gente tem uma forte tendência, obviamente, a observar as coisas negativas e se balizar por essas coisas negativas. Ou seja, quando o nosso cérebro se deprime, ele praticamente cria um obstáculo ao pré-frontal, que é a parte do cérebro que faz o planejamento, né? Então a gente tem, quando acontecem momentos muito negativos, obviamente a nossa tendência também é nos retrair, né? Quais são as oportunidades aí e os benefícios que... Eu nem chamo crise, né? Porque isso não é uma crise, porque a crise ela praticamente acontece localmente, né? Isso é uma coisa mundial. Mas que esse evento aí trouxe, assim, porque a gente só fala de problema, mas todo problema ela traz um benefício, olha, né? Eu, né, dos meus 72 anos, eu vou dizer, viver hoje, você pega um livro chamado Enlightenment Now, né? Daquele professor de Harvard, o Stephen Pinker. Ele prova que nós estamos vivendo na melhor época, na melhor era da história da humanidade. Quer dizer, nós estamos tendo menos violência, mais saúde. Se você comparar as mortes da pandemia, né, com o século passado, né, com a gripe espanhola, com a guerra civil espanhola, pegue só um país, pegue só a Espanha. É verdade. Não precisa pegar, né, você vai ver isso daqui é brincadeira. Né? Quer dizer, é claro que quando a gente perde pessoas próximas, a gente fica... Então, primeiro, a gente tem que ter consciência disso, né? Que nós estamos vivendo. Vejam, as pessoas morriam. Né? Outro dia, eu conversando com as pessoas, fazendo poesias de Álvares de Azevedo, morreu aos 24 anos. Mas espera um pouquinho, gente, a expectativa de vida era 38, era 40, 45. Não, isso... Há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás. Quer dizer, ou seja, era muito... Você imaginar que o Brasil, um país em desenvolvimento, onde você tem, né, 82% do território brasileiro é a região amazônica, com 12% da população.
E você tem uma expectativa de vida de mais de 70 anos hoje, num país pobre, vamos chamar assim, teoricamente. Quer dizer, a gente não é nenhuma Escandinávia, mas mais de 70 anos. Então, você vê isso, quer dizer, primeiro, nós estamos vivendo, primeira coisa que a gente tem que lembrar isso. Segunda coisa, gente, o mundo de informação que nós temos. Agora você tem, né? Por isso que eu gosto muito de Santo Tomás de Aquino, né? Que é a inteligência e a vontade. Agora, você tem que ter a sua inteligência para discernir e distinguir, como diziam lá os pré-socráticos, uma luz que ilumine o caminho e um domínio da vontade de fazer aquilo que a inteligência mostra, porque senão você vai cair em São Paulo. Vejo o bem que quero e faço o mal que não quero. Agora, gente, veja, eu estou falando para você, nesses últimos 15 dias eu fiz 2 cursos, agora vou começar outro. Sabe, eu fiz um curso pelo Senar, eu moro numa fazenda, pelo Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, espetacular sobre criação de ovelha. Então, um dia eu estou planejando que nós já criamos uma vez, ovelha é muito difícil de criar, mas assim, para um velho, né, é até bonito você ter uma meia dúzia, sabe, você ter assim umas 20, que não é para ter lucro, é para você ter trabalho, né, para você ter atividade. Sim. Então, um curso espetacular. Daí você, enfim, olha, deixa eu contar para você. Na área de tecnologia, só para você ter uma ideia, eu participei do projeto Cirandão da Embratel. Você não era nem sonhado em nascer. Não. O projeto Cirandão era um projeto da Embratel que ligava via linha telefônica vários computadores, né? Então, a senha tinha 27 números e você não conseguia fazer nada. Eu, em 1976, que eu trabalhava na ONU, na OIT, junto com o Senafor, num projeto do PNUD, nós criamos uma TV educativa do Maranhão para levar educação fundamental para o interior do Maranhão. Mas com qual tecnologia? Com televisão, com antena. Não pegava, simplesmente não pegava. Você não tinha nada, não tinha internet, não tinha nada, era tudo correio. Né? Eu tive com a Mercedes e com a Brahma 4.000 alunos em cursos à distância por correspondência. Mandando pelo correio, voltando. Eu tinha no Rio de Janeiro, da Marquês de Sapucaí, 35 funcionários professores corrigindo fascículos de ensino à distância das revendas Brahma do Brasil. Né? E a mesma coisa com a Mercedes e com a Rodobens. Quer dizer, hoje... Então, viver hoje, daí só para contar para você, daí veio o Telestrada. Sabe o que era o Telestrada da Embratel? Não. Era um rádio, tinha uma antena no seu carro, assim, de aquelas imensas, que você tentava falar, Papatango, tinha um número, Papatango, tentando falar com Telestrada, e uma moça lá na Embratel do Rio tentava ligar para outro. Não, enfim, meus filhos até hoje dão risada. Fala, pai, a gente viajava atrás do Fusca e você, Papatango 3176, né, chamando. Gente, mas nunca. E eles dão risada porque falam assim, pai, nunca falou, né? Nunca deu certo, nunca falou. Daí a Telesp lançou videotexto. Videotexto era um totem onde você entrava na Varig. Você podia ver os voos da Varig e você podia ter algumas notícias selecionadas do Estadão. Então, só no estado de São Paulo era um totem assim chamado videotexto. Mas era só texto, não tinha imagem, não tinha nada. Era aqueles textos. Bom. Sim. Agora eu pergunto para você. Então, quem morava como eu em Sorocaba, que nasci em Sorocaba, no interior, eu era uma pessoa, vamos chamar assim, excluída em relação a quem morasse em São Paulo. Por quê? Estou falando do ponto de vista de conhecimento. Porque lá ele tem a Biblioteca Mário de Andrade, a Biblioteca da USP, a Biblioteca da PUC, a Biblioteca... E nós aqui em Sorocaba não tínhamos nem biblioteca.
Tem que Agora, explicar o que é imagine biblioteca, quem professor. morasse... Tem que explicar Agora, o que é espera um pouco. biblioteca. Tem gente com 20 e Não, poucos anos que não agora, espera um conhece. pouco, Alexandre. E quem morasse no Caicó, no Rio Grande do Norte? Esse era muito mais excluído do que eu. E quem morasse... Meu querido, hoje, aqui nesse smartphone que nós estamos falando, que o meu é número 8, não é nem o 12, 13, não é? Eu tenho a biblioteca do Congresso americano, eu tenho as maiores universidades do mundo. Eu escolho o que eu posso. Você vê no YouTube. Olha, eu faço uma trilha no YouTube sobre a história de Portugal, né? Por um professor de português de Portugal. É lindo, mas é lindo. Ele conta todas as regiões de Portugal, tem tudo na internet. Eu fiz agora um congresso de tomismo, né, sobre São Tomás de Aquino, 40 aulas, né, inteiras, né, com os professores do mundo inteiro. Né? Quando que isso era possível? Nunca, nunca, isso nunca foi possível. Hoje, quanto eu gastei? Zero. Zero em tudo, zero. Né? Então, você veja que, né, essa é a riqueza de você viver hoje. Agora, aí é que está, né, Alexandre? Depende de cada um. Né? Querer, o que dizia lá São Tomás, que dizia, né? Todo mundo, que dizia os pré-socratas? Querer é a coisa mais estranha, porque só eu posso querer por mim, eu não posso querer por você. Né? Quando eu digo assim, uma mãe extremosa não pode querer pelo seu filho mais querido. Eu tenho que querer. Eu tenho que arrancar de dentro de mim aquela pessoa morta, búlica, sem vontade, né? Fazer ela voltar a querer. Olha que a meta-vontade. Quando eu perco a vontade de querer, que a gente chama de meta-vontade, eu perco a razão de viver. Então, agora eu pergunto, Alexandre, aqui eu estou falando demais, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Agora terminou a pandemia. Você está precisando de emprego, eu vou contratar você. Eu falo, o que você fez durante a pandemia? Eu falo, eu contei os mortos. Eu sei de cor quantos leitos tinha na Santa Casa, não sei de onde, quantos mortos, não sei o quê. Eu sei de cor. Gente, mas é disso que você vai viver? Você não é infectologista? Que em vez da pessoa aproveitar essa quarentena obrigatória, esse sabático obrigatório, para se ilustrar, para encher as prateleiras do cérebro de informação que vai tornar você mais criativo, mais inovador. Né? Não. Você está aí, em frente à Globo, assistindo Big Brother e votando. Né? Agora, essa é a liberdade. Essa é a liberdade de você livre. Faça isso. Agora, depois... Mas sabe... não é a história da cigarra e da formiga? Mas depois, não reclame. Né? Você não cantou, agora dance. Mas sabe que é exatamente isso, né? Eu acho que essa falta de comparação do antigo para o novo faz com que as pessoas não consigam encontrar solução sem que tudo esteja na sua mão hoje em dia. É muito triste isso, né? Porque a gente fazia acontecer com um pedaço... Era meio MacGyver, né? Pegava um pedaço de carvão com um pouquinho de pedra, fazia um churrasco, já matava um coelho na mão. Então, quer dizer, tudo tinha jeito. Porque você tinha que fazer, você não tinha nada à sua disposição, né? E hoje, com toda essa disposição, você não vê saída, né? Então, assim, é bem o que o senhor disse mesmo. O que o senhor fez, o que você fez na pandemia? O que você fez com a glória desse tempo que todo mundo reclama que não tem na pandemia, né? Exatamente. Professor, não quero ocupar mais seu tempo. Eu só tenho mais uma última pergunta para fazer, se o senhor me permite. O que é ser inteligente hoje? Que é o tema da nossa live. O que é ser inteligente hoje? Olha, deixa eu falar. Eu continuo falando, né? Porque eu também... porque deixa eu explicar uma coisa para você. Por que eu sou meio metido no negócio de neurociência? Né? Porque como a minha tese de doutoramento com os aborígenes australianos foi e teve muito a ver com o estudo do cérebro dele, que você fazia por inferência, né? Então você fazia testes e descobria como ele pensava. Maravilha. E quando eu dava aula de antropologia filosófica, tanto o Brain Initiative dos Estados Unidos, com aqueles 26
laboratórios, como o Brain Project da União Europeia, tem muitos membros que conversam comigo a cada 15, 20 dias, porque eles querem contar para mim como é que está esse estudo, né? E por que o estudo do cérebro cresceu tanto? Por causa do diagnóstico por imagem. Né? Até então você trabalhava por inferência, agora com topografias computadorizadas, ressonância magnética funcional, agora em tempo real. você vê o cérebro por dentro, então você sabe como ele, né, as reações sinápticas, como elas funcionam. Exatamente. E como que a criatividade e a inovação ocorre? Né? É você enchendo o termo que eles usam, prateleiras do cérebro de informação. Porque quando uma informação nova chega, o que acontece? O seu cérebro vai lá, pega uma informação, correlata aquela nas prateleiras do cérebro, traz para fora uma delas e dá a você o que a gente chama de pensamento. Né? Quer dizer, então, não adianta. Agora, então, tudo hoje, tudo, né, na neurociência se resume à memória, intelligent memory. Não é? Tudo se resume à memória. Não existe mais inovação, existe memória. Não existe mais intuição. Né? O exemplo que eu sempre dou, Alexandre, eu estou dirigindo na estrada com você ao meu lado. E, de repente, eu, sem comentar, eu diminuo bem a velocidade e o carro que estava ao lado faz uma besteira e você olha para mim e fala, nossa, professor, teve a intuição de que ele ia fazer uma besteira? Não, eu tenho 72 anos, dirijo desde os 18. O que eu já vi na estrada, o que eu já vi de filme, é memória. Isso tenho experiência. Essas relações são sinapses lineares e não lineares a partir do que você tem estocado na sua memória. Então, no seu cérebro. Então, o que você tem que fazer hoje? Né? O que é ser inteligente? É alguém que enche as prateleiras da memória de informações relevantes para aquilo que você quer da sua vida. Informações relevantes. Isso é essencial. Não é muita informação, é informações relevantes. Claro. Porque, olha, Napoleão Bonaparte, só para você saber, aos 24 anos, na Batalha de Toulon, na sua primeira batalha, ele faz estratégias de guerra absurdamente inovadoras e ele vai repetindo estratégias bélicas assim incríveis. Quando ele morre em Santa Helena, queriam dissecar o cérebro dele para ver como ele era tão criativo e inovador. Só que há poucos, faz o que? Nem 5 anos, foi feita uma biografia de Napoleão na Inglaterra de quase 2.000 páginas. Eu tive a paciência de ler. Coisa mais linda do mundo. Bom, a maior biografia de Napoleão. E o que se descobriu? Que desde criança ele só se interessava por história militar. Ele sabia de cor batalhas sumerianas, batalhas chinesas, né? Batalhas romanas. Quer dizer, ele conversava... É um composto de experiências. Ele tinha um estoque de matéria-prima no seu cérebro, de informação, que só faltava conectar. Quando ele via uma situação concreta, o que os neurocientistas, como um golpe de vista, né, dá a você aquele flash de discernimento, que chama, quer dizer, faça isso. Né? Você não sabe por quê. Porque o seu cérebro juntou tudo que está lá. Né? Agora, por que você fez a estratégia? Não sei. Né? Não sei porque. O que ele tinha. Então, nós trabalhando, por exemplo, com neurocirurgiões, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, na noite anterior à cirurgia, eles pegam o prontuário e eu falei, não precisa estudar. É só você dar o que se chama, realmente assim, uma vista de olhos, como diz aí, né? Sim. É só você dar um refresh the memory, né? Você refrescar a memória e vai dormir. O relato deles é que no dia seguinte a cirurgia entra em flow, quer dizer, ela flui de uma maneira, por quê? Porque durante a noite toda o seu cérebro trabalhou na construção da... Agora, isso é o que... Então para simplificar,
É aquilo. E agora, quando que o seu cérebro faz sinapses não lineares? Em situações de relaxamento. Por isso que hoje meditação, relaxamento é tão importante. Por isso que você tem ideias boas no banheiro, quando você está dirigindo numa estrada que você conhece, quase que no piloto automático, né? Quando você está começando a dormir, quando o seu cérebro perde a expectativa de solução. Você pode ver. Eu vou falar, Alexandre, o nome dele é, e não lembro nem a porrete. Daí, 10 minutos depois, eu cavocando um cão, eu falo assim, Antônio, Alexandre, Antônio, desgraçado. Quer dizer, o isso parou de buscar. Mas ele teve que perder a expectativa de solução. Isso é relaxamento. Então, pode reparar que quando você está fazendo uma tarefa que você realmente está envolvido nela, que a gente chama de flow, né? Você não vê a hora passar. Você, de repente, fala, meu Deus, teve uma cirurgia de um amigo nosso que aconteceu isso. Quer dizer, ele termina a cirurgia, todo mundo com o olho em cima dele, desse tamanho. Ele falou, o que aconteceu? Ele falou, bom, aconteceu que no meio da cirurgia caiu uma parte do forro aqui do centro cirúrgico e o senhor não viu e não parou. Né? Então, você vê que então, o que você tem que fazer? Nunca relaxar no aprender e aprender a relaxar. E valorizar os insights, né, professor? Eu agora, com o meu celular, eu tenho um bloco de notas que eu tô na estrada, daqui a pouco, essa ideia eu conecto com aquele curso que eu estava montando. E eu já anoto. Agora, o que essa ideia veio? Veio da sua memória. Claro. Se por isso que brainstorm não se faz mais, a não ser que você escolha bem as pessoas que vão fazer. Porque só vai sair o que está dentro da cabeça. É claro. Professor Marins, foi um grande privilégio estar aqui com o senhor. Muito obrigado pelo seu tempo. Nossa, assim, para mim é uma honra, porque eu já lhe sigo há muito tempo. É um dos meus mentores. O senhor, obviamente, não sabe disso, mas o senhor é um dos meus mentores, que eu tiro muitas frases do que o senhor fala. Muitas coisas que o senhor fala fazem sentido para mim no momento que eu estou mais amadurecido também, que eu consigo buscar mais conhecimentos. Então, assim, isso é muito bom, porque a gente busca no senhor, é um grande atalho, a gente vê pelo pessoal que ele segue, e são jovens que ele seguem também, não é só aquele pessoal de uma idade mais avançada, é essa galera jovem, o que é difícil conseguir prender a atenção desse povo, né? Porque eles querem as coisas realmente de uma forma mais imediata, e o senhor consegue passar isso de uma forma que consiga se comunicar com essa nova geração, e isso é muito bacana para a gente que dá aula, para a gente que está ainda ativo, forte nesse mercado, conseguir buscar essa competência também, essa habilidade. Professor, muito obrigado, então, pela sua disposição. Eu vou colocar o nosso vídeo lá no YouTube para o pessoal olhar depois, e vai ficar também no meu IGTV, e muito obrigado novamente. E se o senhor quiser dar um tchauzinho para o pessoal, deixa a palavra com o senhor, então. Muito obrigado. Quem quiser, segue a gente lá no NeuroExpert também, faz as perguntas, manda um direct também, a gente responde lá. Pode deixar. Um abraço, gente. E eu queria também convidar vocês, agora entrem lá no meu Instagram, tem lá, né? Nós vamos fazer um flash curso muito interessante. São as 10 inovações que tornarão o hoje obsoleto. Né? Vai ser muito legal. Nós vamos trabalhar com inovação. Nós fizemos um sobre as 21 lições da história, olhando para trás, agora vamos olhar para frente. Mas, gente, foi um prazer. E sigam aí o Alexandre, NeuroExpert, por favor. Um abraço, gente. Obrigado, professor. Até mais. Bom dia. Tchau. Tchau.